Em suma, o meu ponto é que todo esse papo LGBT, gaysista e tudo mais serve não para promover a homossexualidade, mas para controlar um certo tipo de homossexualidade. E o preço é que, em aparência, ele tem que promover este certo tipo de homossexualidade que não é o que causa problema. Então, o primeiro ponto é: a forma como se promove a homossexualidade nos países ocidentais de hoje, esse jeito LGBT da coisa, é muito feminino. É o tipo de coisa que um cara que é macho não se identifica. E o cara macho pode gostar de homem. Então esse cara macho que gosta de homem não tá sendo representado, claramente. Mas não é só isso. Ele também tá sendo ofendido, porque estão representando ele nesse negócio. E é aí que é interessante que, na verdade, o que os movimentos LGBTs... Assim, não os movimentos, entendeu? São especificamente as grandes marcas, os governos, os jornais, a mainstream, a grande mídia, quando tá com essa pauta na mão. Essa representação do homossexual como feminino, de dizer, ó, homem que gosta de homem é isso, eles estão fazendo o que o bully faz, de chegar pro cara que gosta de homem e falar: você é igual uma menina, você é uma mocinha, entendeu? Acusar o cara de ser uma mina é uma acusação. Você pode dizer: ah, não, mas não devia ser assim. Tá, mas é. Então, e é o que você tá fazendo. Você tá literalmente acusando todos os homossexuais de serem essa coisa que você representa sempre no feminino. Tem 70 mil gêneros e performance. Não importa, tudo isto é basicamente um jeito diferente de ser mina. Não é macho. Você tem só uma diferença de gênero, na verdade. A questão não é quantos gêneros tem. A questão é que só existe uma coisa que distingue os gêneros. Um é o macho e o outro é o resto. O negócio de, assim, falar o que você quiser. Ah, eu me identifico com... sabe? Isso é coisa de mina, entendeu? Não é coisa de homem. Então todos os gêneros que se identificam com coisa que não faz sentido é coisa de mina. Mas, se o cara chega e fala: não, eu me identifico como um helicóptero Apache, só pra zoar você. Isso é claramente coisa de menino. Isso é muito coisa de homem. Ou querer fazer isso pra tirar vantagem na lei. Também, coisa de homem, entendeu? Você não tá fugindo do negócio. E o que se faz é dizer que o macho que gosta de macho é do grupo das meninas. É desse bando aí, não é do bando. Só que isto é justamente a homofobia. É nesse sentido que eu falo que o movimento LGBT é homofóbico. Vamos avançar então um pouco. O que vai ajudar a explicar meu ponto é um cara que chama Jack Donovan, que escreveu um livro chamado Androfilia, o amor pelos homens. Assim, a ideia dele é de rejeitar a identidade gay. Ele acha que essa ideia de que eu gosto de homem, então eu tenho essa identidade. Não tem nada a ver. Que não, isso, aquilo que você, com quem você transa não é sua identidade. Por isso que a identidade dele tá muito mais próxima dos caras normais, dos héteros, não da comunidade LGBT. Mas ele fala de como ele tá cheio de amigo gay também que não se identifica com isso, que é macho que nem ele e tudo mais. E beleza, mas vamos avançar um pouco mais. Ele fala uma coisa que eu acho que é a chave do problema. Porque, assim, o meu raciocínio em geral pra procurar alguma coisa aí é assim: bom, todas as instituições, sabe, essas ou ideias e costumes que estão em todas as sociedades de várias eras e tal, provavelmente tem alguma utilidade no sentido de ajudar a sobrevivência e reprodução da sociedade. Porque senão elas não existiriam. Então, eu vejo que tem coisas de controle de homossexualidade em todo lugar, deve ter alguma utilidade. E em geral as pessoas nem pensam nisso, já porque é bom, porque precisa fazer filho. Cara, claramente não é incompatível. Você pode transar com a mulher 2 vezes por ano e tudo bem, entendeu? Já resolve o problema. Fora que, na verdade, podia ter um cara pra engravidar 90 mil minas. E os outros nem precisam fazer nada, só precisam, sei lá, sua incumbência é cuidar de criança de vez em quando, dar uma grana pra mãe de um moleque. Não importa, entendeu? É muito resolvível. Claramente a questão não é simplesmente porque precisa de muitos homens pra transar com as meninas, entendeu? Como se faltasse, não falta. Podia ter metade da população masculina gay, não ia faltar sexo pras mulheres, eu garanto. Mas enfim, vamos falar desse Jack Donovan. Ele é um cara normal, entendeu? Ele não é super teórico de gênero, isso daqui é o que eu tô fazendo com ele. Ele fala de como ele vê essas coisas LGBT, ele não se identifica em nada, fica até envergonhado, e se eu tô certo, é exatamente pra isso que é pra servir. Porque isso impede gente como ele de se declarar em público. Isso invisibiliza o gay viril, que é um termo que não fui eu que inventei, o pessoal do chat inventou e com as minhas teorias, entendeu? Então virou o termo já. Eu acho que por convenção vale a pena chamar de gay viril mesmo ou algo assim. Que é o cara que é como se fosse um hétero, é um cara normal, mas ele curte homem. Ele se misturaria com os caras normais naturalmente, se não tivesse alguma coisa pra ir lá impedir que isso acontecesse. E é aqui que eu vejo o que será que deve ser esse movimento LGBT da vida, não o movimento. Porque quando eu falo o movimento é como se fosse uma coisa só, não é uma coisa só. Chega uma marca que vende qualquer coisa e decide ir lá e fazer um discurso que parece com... O que, agora eles são parte do movimento? Difícil dizer, entendeu? O ponto é os discursos. Esses discursos LGBTs. Porque quem
controla os discursos LGBTs nem são o movimento, não são meia dúzia de negros e intelectuais, não. O que acontece é as grandes marcas que investem um monte de dinheiro, eles que controlam e falam o que eles quiserem. E eles falam o que eles quiserem, tendo em vista não passar a teoria ou explicar o mundo, mas os próprios objetivos deles. Por isso, o sentido final que acaba tendo o que eles falam é meio fortuito, entendeu? Não é, ninguém planejou fazer isso que eu tô falando, que eu tô acusando de estar acontecendo, entendeu? É o que acontece sem querer naturalmente quando cada um tá procurando os seus próprios propósitos. Mas assim, essa não é a parte que é o foco do vídeo. O foco é, por que seria um problema? Por que precisaria controlar a homossexualidade viril? Por que existiria uma instituição assim? E se você ainda tá um pouco cético com relação a essa história, vamos pensar na Arábia Saudita e nos países que são mais extremos no controle da homossexualidade. Esses países, acho que a Arábia Saudita especificamente, eles têm leis que permitem que você troque de sexo. Quer dizer, se você quiser gostar de homem, você pode, desde que você se comporte como uma menina. Isso é crucial. Porque é a mesma coisa que aqui. Você pode gostar de homem, desde que você se comporte que nem um LGBT. Senão, eles te acusam de misógino. O cara que é que nem um cara normal e pensa que nem um cara normal, o que ele é? Ele é um cara machista. Ele é um misógino. Ele odeia a si mesmo. Só que na verdade não é que ele odeia a si mesmo. Na real, quando as meninas acusam ele de estar odiando a si mesmo, em geral é porque ele tá sendo indelicado com o feminino. E as meninas estão fazendo isso que eu tô chamando de homofobia, que é juntar o feminino com o gay. Então tudo aquilo que ataca o feminino, ataca o gay também. Elas fazem isso supostamente pra si, sabe, você pode dizer, elas estão usando de escudo os gays. Só que o que eu tô vendo é mais atrás disso. É como que sem querer tudo isso tá acontecendo, porque tem alguma razão pra se impedir que saia a público, sabe, que transborde na realidade essa homossexualidade viril. Quer dizer, que os homens normais comecem a fazer atos gays. Essa eu acho que é a essência da coisa. E por que isso seria um problema? É a questão do bárbaro e da princesa, que eu tratei num outro vídeo já. A questão de como a mulher civiliza o homem meio que contra a sua vontade. Que é muito difícil controlar o homem de cima pra baixo, pondo umas regras com punições, entendeu? A gente lota as prisões, a gente desobedece tudo. A gente é muito inconsequente. Mas se você bota na nossa responsabilidade uma criança, uma mulher, um lar, a gente endireita, entendeu? Mas sem isso, dificilmente isso acontece com a gente. Então, quanto menos caras são... quanto menos você joga uma mulher na mão do cara com filhos e obriga ele a cuidar das coisas, quanto menos caras estiverem nessa situação, menos serão civilizados. A minha suposição é de que nem os corpos têm órgãos, as sociedades têm instituições e costumes e tal. E os que sobrevivem são os mais úteis e que mais promovem a reprodução e a sobrevivência do corpo ou da sociedade em questão. E que então devem existir mecanismos de controle dos homens através das mulheres que sobreviveram assim. Que, como é difícil controlar o homem de cima pra baixo, faz a mulher controlar o homem, porque é mais fácil controlar a mulher de cima pra baixo desse jeito. Só que esses mecanismos todos teriam um ponto fraco, que seria justamente o cara que continua sendo um homem normal, só que ele não gosta de mulher. E na verdade, mesmo que ele goste, ele sempre pode, se tiver muito difícil, fugir e ficar com o cara. Esse é o problema. Ele consegue dar a volta, ele consegue fazer o cheat, dar uma roubadinha. Por isso que não dá. Por isso que não pode. Porque esse controle é exercido justamente porque o cara não tem alternativa. Sem este ponto, não adianta nada. É inútil. Então, gay ou bissexual, tanto faz. Isso é irrelevante. O ponto é se o cara é capaz de se sentir bem extraindo prazer de homem. Se isso acontecer, ele já tá no grupo dos emancipados desse mecanismo. Ele não é civilizável por esses meios. Mas então por que seria tudo bem se o cara quiser ser gay e feminino? Porque daí ele já é civilizado automaticamente, ele já é femininizado automaticamente, o cara tá sendo submetido à civilização feminina, ao processo de ser civilizado ou castrado pelo feminino. No mínimo circuncidado. É uma pacificação, docilização, nesse sentido que eu tô usando. Não tô dizendo que isso é a civilidade, entendeu? Tô imaginando já o cara reclamando, entendeu? Não é isso que eu tô falando. E o que eu acho mais crucial do que ele fala pra desvendar o problema do mecanismo é que ele diz assim que, se eu tivesse que casar e ter filho, sabe? Se fosse um crime capital ser gay, eu faria. Acho que tudo bem. Até conseguiria aprender a gostar dela, aprenderia a curtir o sexo, sabe? Realmente, é verdade. Isso é exatamente um cara normal. O cara normal se vira, entendeu? Então um cara normal que gosta de cara, se for necessário, ele se vira. Essa é a real. E daí, mas os nossos direitos... Não, dane-se essa história. Não é disso que a gente tá falando aqui. Mas esse discurso é perigoso. Ele vai fazer com que a gente... Mano, esquece isso, entendeu? O ponto é, o cara normal, assim, ele escolhe um estilo de vida que depende dos riscos e benefícios. Então o ponto é, não é só a cadeia, se for ilegal ser gay, que vai deter o cara ou mudar o que ele vai fazer. Tudo muda.
Porque homem é racional. O homem normal, o macho, é racional. Então, se você faz com que tal ato seja totalmente deplorável, destrua seu status. Homem se importa com status, homem sabe que isso é muito importante para a forma como a gente interage. Então não vale a pena ficar falando em, sabe, representatividade, ficar, eu preciso me revelar. Mano, foda-se isso. Então, se você destrói a reputação de quem se envolve com homossexualidade, o cara que é um macho normal não vai se meter a falar nada disso em público. Vai ficar de boa, vai ficar na dele. É isso. Este é o ponto. Controlar a exposição pública. É a principal coisa que dá pra fazer por meio dos discursos e que eu acho que eu tô vendo ser feita. É disso que eu tô falando. O meu palpite é que existem mecanismos sociais adaptados a controlar o homem através do feminino, não simplesmente a da mulher. Então, seja botando uma esposa na casa dele pra ele cuidar, seja fazendo ele se converter ao feminino de uma vez por todas, isso tá sendo feito. Então, mesmo quando uma criança se submete ao homem, ela tá se submetendo ao pai, não ao pai solteiro, ao cara que tem uma mulher, ao cara que já é civilizado por fator, tipo um cara que coexiste e sobrevive e não fugiu de casa ou foi expulso, dentro de um lar, com criança e filhos. Esse cara já passou no teste. Ele já é aquilo que precisa ser, ele já tá feminizado o suficiente. O que significa esse feminizado é outra coisa, mas é o que eu tava falando de docilizado, sabe? E eu acho que tem muito a ver, o ponto principal pra mim é a questão da inconsequência, de risco. Homem tem uma tendência a ser muito mais inconsequente, a comportamentos de risco. A mulher e as crianças é o que fazem a gente se tornar covardes. É o que faz a gente começar a jogar com menos risco que nem as mulheres fazem. Então, ou você vira um jogador de baixo risco se transformando numa mulher de uma vez, ou você nasce assim sendo uma mulher, ou se você é um cara, te joga uma mulher na sua mão, e aí você vira assim porque porque é o efeito que a mulher tem em você. E o homossexual viril não, ele é o cheater, ele não é civilizável, ele tá por cima, por fora, ele não tem o que fazer, entendeu? Então precisa dar um jeito desse cara, você não pode boicotar ele diretamente, mecanismos bizarros surgem pra lidar com isso, e eu acho que toda essa palhaçada pode ser parte disso, tipo, como fazer com que todos os caras normais tenham a maior vergonha do universo em se associar à homossexualidade? Tá aí, velho, eis a resposta. Dificilmente seria mais vergonhoso que isso, eu acho. Tipo, de fato, pensa bem, tem um jeito de fazer esses caras misóginos, homofóbicos, normais terem mais vergonha. E outra coisa que eu suspeito também, às vezes tem esses movimentinhos do bem querendo obrigar os caras a saírem do armário. Mano, isso é muito, muito suspeito. Ter ódio do cara que não sai do armário, que tá se portando como um homem normal, querendo se misturar com o resto, que é, se eu não me engano, se eu tô certo, justamente o problema. Não pode se misturar, precisa ter uma cerquinha entre os gados. Se eu tô certo, o maior problema seria que misturasse, que não desse pra saber, que ninguém saísse do armário, entendeu? Isso é o maior medo da agenda progressista, se ela serve pra isso. Mas é isso então, falou. Esse é o assunto que eu tratei no vídeo em inglês, que alguma galera meio reclamou comigo, mas é que o meu cronograma é terça e sexta, gente. Se eu lançar alguma coisa, eu lancei fora do terça e sexta, vocês não estão perdendo nada, entendeu? Eu não lançaria nada. E, na verdade, eu peço desculpas porque eu lancei, botei aquela língua em inglês, tal, não sei o que, hashtag em inglês. Sei lá, não funcionou. Eu achei que não ia aparecer pra ninguém que não vê vídeos em inglês, que não fala inglês. Eu achei que ele ia só mostrar pra quem já vê um monte de vídeo em inglês, então saberia falar. Mas tudo bem, porque agora tem esse vídeo aí, que é mais completo. Tudo que eu tratei lá, eu tratei aqui, melhor e mais cuidadosamente. Então, beleza, galera. Espero que vocês curtam e até a próxima.